Então, a semente 100 por 1 é aquela que é semeada na sua vida e não se perde nada, amém? Tudo é gerado com bons resultados. Quando Deus olha para a sua vida, Deus olha para a igreja, Deus vê um lugar, um campo para investir a sua semente, que é a sua palavra. E qual é o investidor que não espera resultados do seu investimento? Sim ou não? Meus pais foram agricultores no interior do Amazonas. Não existe nenhum agricultor que tenha semeado a terra sem esperar ter resultados. Não é assim? Da mesma forma, Deus. Cada vez que Deus traz uma palavra para você, cada vez que Deus traz uma promessa para você, Ele espera que isso caia na sua vida, porque para Deus não é uma palavra à toa, para Deus é uma semeadura. Você está entendendo? Então, se você ouviu uma promessa, se você ouviu uma palavra direcionada por Deus para você, esteja certo que essa palavra não é à toa, é um investimento, é uma semente lançada na terra, e Deus espera que você seja essa boa terra e corresponda à vontade de Deus. Amém? Aí ele diz, vou dar uma pincelada aqui rapidamente, ele diz, o semeador semeou, mas pegou uma parte da semente, jogou, só que a semente não caiu no caminho, na terra, caiu à beira do caminho. E as aves do céu vieram, comeram e perdeu-se. E lá na frente que Jesus diz que as aves são demônios, é o maligno, né? Mas ele quer dizer o seguinte, que existem pessoas que recebe essa palavra tão poderosa de Deus, que pode mudar, construir, reconstruir, restaurar, transformar, mudar a vida do ser humano, prosperar. Mas as pessoas vivem à beira do caminho, são aquelas que vivem uma vida periférica, vivem na periferia, elas não são totais, entende? Elas são um pouco, elas se dão por punhados, elas não se entregam totalmente, elas vivem uma vida periférica, e como elas não são totalmente entregues, vem o inimigo e rouba e leva, e as pessoas não conseguem viver o extraordinário e o total da bênção que Deus tem para a vida delas. Aí ele diz, outra parte da semente foi lançada no meio das pedras. Quem é que semeia em pedra? É que o semeador colocou a semente, mas não esperava que aquela semente se petrificasse, ou que aquela terra fosse uma pedra e não recebesse a palavra. Tem pessoas que são como pedras. Ninguém investe em pedra, ou quem investe em pedra vai ter resultados, não é? Só que quando Deus traz uma palavra para nós, Ele espera ter resultados. Só que às vezes as pessoas não são profundas. Quem são as pessoas das pedras? São aquelas que têm uma vida na superficialidade. Elas não são profundas, elas não permitem que a palavra entre no seu profundo e construa raízes dentro dela e cresça e produza. Entende? Então Deus não consegue ter resultados. A mesma história com relação à outra parte que caiu no meio dos espinhos. Jesus diz que os espinhos são os prazeres desse mundo que sufocam a palavra. Então, tem pessoas que permitem que qualquer outra coisa possa roubá-las, assim como a ave vem. Mas tem gente que vai ser roubado não apenas por ave. A ave é apenas aqui um exemplo, né? Porque pode ser cachorrinho, pode ser gatinho, pode ser oncinha, pode ser a vaquinha, pode ser o emprego, pode ser a namoradinha, pode ser o namorado, um monte de coisa. Jesus já está dizendo que existem coisas que são usadas para roubar. Quando você não percebe,
e não se atentem. As pessoas estão sendo roubadas. A promessa vem, a palavra vem, mas não se cumpre na vida, não causa o resultado na vida das pessoas, porque elas não estão se permitindo serem plenamente germinadas pela palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que não está se permitindo ser trabalhada pela palavra. Porque as pessoas não querem ter vida profundas, elas têm coração de pedra, elas têm vida de pedra. Deus semeia na vida delas, mas não tem resultados, não aprofunda, não cria raízes. Você entendeu? E se não cria raízes, não vai gerar frutos, não vai ter resultados na vida. Então nós precisamos aprender o efeito da palavra, e os espinhos estão sufocando. Muitas coisas estão tirando a revelação, a palavra, a vida do reino. Você está entendendo? O espinho é algo passageiro, é algo efêmero. O que é algo efêmero? O que é ser efêmero? Efêmero é algo que é temporal, é algo que é passageiro, é algo que não tem muita durabilidade, né? É algo ilusório, tira a nossa atenção, chama a nossa atenção, mas passa rápido. Você entendeu? A mesma coisa, Jesus está dizendo que espinhos também são como na Bíblia, o exemplo de espinhos tem a ver com emoção, tem a ver com sentimentos. Você já ficou perto de uma pessoa espinhenta? Ninguém consegue dormir ao lado de uma pessoa que tem espinhos na vida, né? Você já conseguiu dormir perto de um porco espinho? Porque tem gente que, ao invés de deixar que a palavra semeie na sua vida e trabalhe seu coração, a pessoa se tornou emoção espinhenta. Tem até uma metáfora do porco-espinho, não sei se vocês já leram sobre isso, mas um psicólogo, esqueci o nome dele agora, alemão, ele, para definir um determinado grupo de pessoas, ele contou a metáfora do porco-espinho. Ele disse que na era glacial, os animais estavam morrendo por causa do frio. Então era muito frio e alguns animais estavam morrendo. Mas algum animal teve a ideia de se agruparem. Entende? Um animal disse: vamos reunir a gente, o grupo, né, a nossa espécie, e vamos nos unir. Então, quando estiver muito frio, a gente encosta o corpo um no outro e nós vamos nos aquecer e vamos sobreviver ao frio. Só que quando chegou no grupo do porco-espinho, eles começaram a se ferir, porque o espinho de um não permitia que o outro se encostasse. Então os espinhos impediram que eles se acolhessem, né? Se aconchegassem e se aquecessem. Então os porcos-espinhos começaram a se afastar um do outro, porque não podiam ficar juntos por causa dos espinhos, e começaram a morrer de frio. Mas um deles falou assim: mas nós precisamos romper isso. É melhor ficar espetado, sentir a dor do espeto do espinho um do outro, do que morrer congelado. Então alguns se salvaram, mas outros que não quiseram, por causa do espinho do outro amigo, do outro da espécie, morreu congelado. Então a história diz, o que ele usa para ensinar, que tem pessoas assim, que preferem morrer no isolamento, porque não conseguem conviver, ficar juntos. Entende? Porque guardaram em sua alma espinhos. São as pessoas que não perdoam, que não conseguem conviver em grupo, que não conseguem segurar os seus esporões, vamos dizer assim, né? Não sei se você sabe, mas o porco-espinho, ele solta os espinhos quando se acha ameaçado, quando se sente ameaçado pelos outros. Entende? Então, quando o outro animal vem, ele joga os seus espinhos. É uma espécie de autodefesa. E tem pessoas assim. Mas Jesus diz: uma parte da semente caiu
em boa terra, e produziu 100, 60 e 30. E eu chamo de F100. O que é o F100? F100 de fator 100. O que é o fator? O que é um fator? O fator é aquilo que determina, a partir dele tudo acontece. Ele pode ser multiplicador, transformador, abençoador. A partir daquele fator, tudo acontece num todo, ou em parte. Então, eu diria que quando Jesus diz, aqui, ele diz, no Mateus 13:8, outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto de 100, 60 e 30 por um. E no verso 23 ele diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, frutifica, produz 100, 60 e 30 por um. Então tudo aquilo que vem de Deus para a minha vida, para a sua vida, Deus espera resultados em nós, amém? Ele espera que a palavra produza efeito em todas as áreas do ser humano, na mente, no coração, na alma, na vida financeira, na vida familiar, na vida conjugal, na vida ministerial, na sua fé. Então ele espera resultados. Agora, quanto esse resultado vai ter? E Jesus diz aqui, que tudo que ele semeou na terra teve um propósito. Qual o propósito? Ele diz aqui, o propósito é colher esse fruto, esse fator da multiplicação. E ele fala dos 3 níveis. Primeiro, eu vou usar aqui o nível que eu chamo de F30. O que é o F30? É aquele nível pouco. A pessoa não está no 0, mas só chegou até o 30 e parou. Você entendeu? É o F30. Quem são as pessoas do nível do F30? São aquelas que estão apenas na mentalidade da sobrevivência. Deus deu para elas palavras que podem transformá-las e colocá-las em posição maior, elevada, de grandiosidade, de excelência, de bênção, de prosperidade. Mas ela parou nos 30, ela disse, não, está tudo bem, eu estou satisfeito com o que eu estou vivendo. Ela não consegue ter uma vida de abundância, ela vive pela sobrevivência, ela vive pela ração do dia, você está entendendo? Agora, quem são as pessoas do 30? São aqueles que ainda têm uma mente escrava, uma mente de deserto. São aquelas pessoas que não conseguem, lembra das pessoas do deserto? Elas receberam maná, mas elas não receberam maná, a não ser como porção diária. Porque no maná não tem como estocar, no deserto não tem como estocar alimento. Fora que eles estão encaminhados, eles não podem parar para carregar alimento. Então Deus tinha que dar a ração do dia para eles. Mas por quê? Eu entendo que todo mundo que está em deserto ainda tem, de alguma forma, quando não é prova, mas às vezes é porque a mente ainda está naquele fator, no fator 30. É o fator da sobrevivência. Então, enquanto a pessoa não romper com essa mentalidade, ela não vai ser colocada numa posição maior. Porque a palavra de Deus para a sua vida, a promessa de Deus para a nossa vida, não vem apenas numa porção de 30. Ela vem na sua totalidade. Você vê que é a terra. Quem corresponde à terra, não tem nada a ver com a semente. A semente tem poder para germinar. Toda a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida tem poder para romper conosco, em nós, multiplicar nossa vida, mudar e fazer coisas extraordinárias em nós. Só que a forma como nós correspondemos a esta palavra é que faz a diferença. Entende? Eu abri hoje esse culto falando o seguinte, que às vezes nós oramos para Deus abrir uma porta, não é assim? Mas às vezes uma porta fechada também é resposta de Deus. Entendeu?
A gente quer que Deus abra a porta e diz, Senhor, abre a porta. E se a porta não se abrir, a gente diz, o diabo não quer. Mas às vezes, uma porta fechada também é a resposta de Deus. É Deus dizendo, meu filho, eu não vou abrir a porta porque eu sei o que tem atrás dessa porta. Eu é que sei o que vai acontecer quando você entrar por essa porta. Então, se eu conheço o que você não conhece, deixa eu manter a porta fechada. Aí você diz, Senhor, o que está vendo? O Senhor não está me respondendo. É porque nós gostaríamos que Deus respondesse com a porta aberta. Mas Deus sabe que a porta é ruim para nós. A porta é a armadilha. A porta é uma cilada. Então Deus diz assim, eu fecho, não respondo. Mas também estou te respondendo. Então vamos entender isso. Então quem vive no fator 30, no F30, é aquelas pessoas que não rompem porque não entenderam. Eles até saíram do 0, mas chegaram no 30 e pararam, dizem, não, está tudo bem, eu não vou mais daqui para lá. Tá bom, a palavra que eu recebi é maravilhosa, a promessa é boa, eu estou bem, não preciso ter muita responsabilidade, sabe qual é, né? Eu preciso ficar aqui. Só que Deus não quer isso para você. Então Deus quer que você rompa. Agora, as pessoas que estão nesse nível do 30, elas se acomodam. Elas ganham um pouquinho e param. Entende? Um dia, eu conversei com uma pessoa, eu fui comprar uma bala na porta de um colégio, de uma escola. Aí estava com um carrinho de balas ali. Aí eu passei para comprar uma bala. E ele estava preenchendo um volante de loteria. Aí eu perguntei a ele, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, eu estou preenchendo aqui um volante da loteria. E eu perguntei, caso você ganhar, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Aí ele disse assim, eu vou aumentar o meu carrinho, eu vou comprar muitas outras balas, eu vou surtir. Aí eu falei assim, eu não quero estragar a sua festa não, mas você não vai ganhar. Ele falou, por quê? Porque a sua visão não é para um milionário. Você não tem visão de milionário. Você pode ser dono de muitas fábricas de doce, de balas. E a sua visão está no carrinho. Entende? Essas pessoas são aqueles que estão no 30. Eles recebem a palavra, mas eles só multiplicam aquilo, ficam lá, não quero mais daqui para lá não. Aí você olha para a vida deles, eles vivem com a ração diária, e você diz, meu Deus, por que fulano não rompe? Procura saber o que ele faz com o que ele recebe de Deus. Porque Deus não vai te dar uma palavra ou algo somente para você ir até 30, porque Deus não tem prazer na miséria, na pobreza ou numa mentalidade pequena. Deus quer que você prospere e seja bênção. Eu não estou falando só de vida financeira, não. Eu estou falando de todos os aspectos da vida. Deus quer que você seja bem sucedido. A Bíblia diz que tudo te vá bem. Amém ou não? Essa é a palavra de Deus, a promessa de Deus. Então são aqueles que não sonham, pararam de sonhar, pararam de aspirar coisas maiores na vida. Agora, eles andam com a mentalidade do tanto faz. Se Deus me der, tanto faz, né? Se me der, tá bom, se não me der, também. Agora tem o nível do 60, que é o F60, é o fator 60. Quem são os do 60? São aqueles que não estão lá embaixo, mas subiram até a média. Sabe qual é? Eles se contentam com a média em todos os aspectos da vida. Eles até têm conquistas, mas eles param. Agora, uma coisa que eles não conseguem entender é que se eles chegaram nos 60, por que não prosseguiram? Por que não continuam andando? Por que não continuam prosperando? Por que não continuam avançando? Por que não continuam crescendo? Por que não continuam subindo a escada de Deus?
Só falta 40 para chegar nos 100. Você entende? Mas eles se contentam, eles são os medianos. É a mentalidade mediana. Eles se acomodam. Eles estão lá, eles param de avançar. E você pergunta, por que você parou de crescer? Por que você parou de prosperar? Por que a tua vida não rompe daqui para lá? Você já não chegou até aqui? Você passou dos 30, passou dos 40, passou dos 50. Hoje você está numa posição mais elevada. Por que você não prossegue? Se a Bíblia diz que é de fé em fé e de glória em glória, amém? Se a Bíblia diz que você está numa subida, é que nem a música que nós cantamos, estou subindo para um lugar mais alto, mais elevado, mas tem pessoas que param no meio da escada. Para na fé, para no ministério, para no casamento, para na família, para nas conquistas pessoais, para na profissão, não melhora. São os medianos. Eles produzem. Agora, Deus também entende, porque se a pessoa está produzindo 30, porque tem gente que diz assim, não, estou satisfeito com meus 30, está tudo bem. Não, tudo bem, Deus não vai te pressionar para você produzir 100. Se você chega nos 60 também e diz, não, Senhor, está tudo bem, estou satisfeito, tudo bem. Mas você pode chegar a 100. Se você pode chegar a 100, por que você se limita aos 60? Você está entendendo como é que é a visão de Deus? Toda a palavra e toda a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida não é para te limitar, é para te potencializar. Só que as pessoas não entendem isso. Cada vez que Deus olha para a igreja, para mim e para você, Deus quer ter colheita. Sabe quando é que nós glorificamos a Deus? Quando damos frutos. Você já leu a palavra de João? O que Jesus falou? João 15. Nisto é glorificado o meu Pai. Em quê? Em que dê muitos frutos e o seu fruto permaneça. Porque a gente acha que glorificar a Deus é no culto. Aleluia, glória a Deus. Não. Glorificar a Deus é quando Deus olha para a sua vida e encontra resultados. Amém? Pessoas olharão para você e vão glorificar a Deus, porque vão perguntar qual é o segredo da bênção, de você ter um casamento bem sucedido, de você ter uma vida bem sucedida, de você ter conquistas na sua vida, de você ter uma fé. Olha, eu vejo você passar por provação, por tribulação, mas eu te vejo sempre uma pessoa firme e forte. Qual é o segredo? Hoje eu recebi telefonema, aliás, hoje não, foi ontem, de um amigo, uma pessoa bem sucedida, e eu orei por ele, tenho orado, né, por ele passou muito mal, e teve muito mal de Covid, ficou internado, ficou pior do que eu quando fui internado. Orei por ele, ele acredita muito em mim, porque eu acompanho a vida dele há um tempão. E ontem ele me ligou satisfeito, ele estava com a esposa também, passando uma situação, aí me ligou para eu orar. E orei, e ontem ele estava me dando feedback, falou, cara, eu estou ligando para ti porque você é aquela pessoa que dá sempre aquela palavra, e todas as minhas vitórias vêm de ti. Eu falei, não, de mim não. Vem de Deus e daquele que você acredita. Mas eu também acredito numa coisa, está lá na palavra, diz assim, crede no Senhor e estareis seguro, e crede no seu profeta e prosperareis. Mas ele estava muito feliz, porque eu falei para ele, os exames não vão dar nada, Deus está nessa situação, eu sempre liberei palavras para ele. Aí ele diz, eu queria ter a mesma fé que você tem. Eu falei, é só você ter, acredite na palavra. Eu acredito na palavra. Entende? Porque tem dia também que a minha natureza humana não quer. A minha alma está incrédula. A minha alma quer se desviar. Tem dia que o meu corpo quer se desviar. Diz, Senhor, dá para eu conhecer um pouquinho o pecado lá fora? Não é assim que você se sente de vez em quando?
De vez em quando diz assim, Senhor, o que eu estou fazendo como crente, como pastor? Ah, meu Deus, eu já me arrependi. Teve tempo que eu te falei, Senhor, por que eu entrei nesse negócio de ser pastor, de ser apóstolo? Hoje eu não posso nem cometer pecado, nem me desviar. Porque eu já estou em todas as redes sociais, todo mundo me conhece. Se eu estiver fazendo coisa errada, aí eu vou ser até castigado depois, ele vai me pegar, por quê? Porque eu vou ser também pedra de tropeço um monte de gente. Então não posso nem me arrepender de ter feito uma coisa boa na vida. Agora, qual é o segredo disso? É fazer com que tudo que Deus dá para você produza. Então nós vamos para o F100, que é para o fator 100. Deus quer que você tenha uma mentalidade de produtividade, amém? Que você chegue no fator nível maior para a sua vida. Qual é o F100? É o nível da abundância. Deus quer para você uma vida de abundância. E quando eu estou falando de uma vida de abundância, eu não estou falando apenas financeiro. Eu estou falando de ter uma vida completa, plena, abençoada em todos os aspectos. É esse nível que Deus quer te levar, amém ou não? E você vai chegar lá, porque você é boa terra, porque a promessa de Deus para a sua vida não vai cair à beira do caminho, nem vai cair em pedra, nem no meio de espinhos, e nem tampouco numa mentalidade de 30, e nem de 60, amém ou não? Então é a mentalidade da abundância, é a mentalidade da frutificação, da maturidade. E lembrando que maturidade só chega ao nível quem está frutificando, sim ou não? Agora tem uma coisa interessante, que produzir 100 é o que eu chamo de um nível do governo. Fala para o seu vizinho aí, diga, o alvo de Deus, que você venha governar, é o nível da liderança, de ser cauda, aliás, de ser cabeça e não. Esse é o nível de Deus, é o nível do governo. Agora eu te pergunto, você governa? A igreja está governando? O crente está governando? Muitos de nós não estamos governando, nós estamos sendo governados por determinado aspecto da nossa vida. Então o F100 é o ápice da bênção, da prosperidade de Deus. Você vai dar certo em todos os aspectos da sua vida, amém? A semente não vai se perder, nenhuma dela, porque quando Deus mandar a palavra para você, Deus vai esperar que todas as sementes multipliquem na sua vida, conquistem, frutifiquem e cheguem a produzir 100%. Deus tem a colheita na sua vida. É o nível do extraordinário, é o nível do sucesso, é o nível da excelência. Só que às vezes quando a gente fala sucesso, as pessoas dizem assim, está falando de materialismo, né? Não, Deus não quer fracasso para ninguém. Deus não quer pobreza para o seu povo. Deus não é glorificado no meio da miséria. A miséria não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a bênção. Amém? Então o Senhor está dizendo, é o nível do sucesso. A pessoa tem medo, eu já ouvi pastores, não pode ficar falando dessas coisas, tem que falar de coisas espirituais. Espera aí. O que você acha da palavra bem-aventurado na Bíblia? Bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, tem um monte de versículos sobre bem-aventurança. O que é bem-aventurança? É ser bem-sucedido, é ser feliz em todas as suas aventuras. Você entendeu? Em tudo que você vier fazer, em tudo que você colocar a sua mão, venha prosperar. A Bíblia diz, onde pisar a planta dos teus pés será abençoado. Já leu Deuteronômio 28? Deuteronômio 28 está lá, não é para pobre, nem para miserável, é para quem cumpre a palavra. Está dizendo, tu
tudo te será bem, bendito tu serás no campo, na cidade, aonde você estiver, você prosperará, tudo que você colocar a sua mão será bem sucedido. Sim ou não? Então, o F100 é o nível da excelência, é o nível do extraordinário. O que é extraordinário? Para você entender o extraordinário, você tem que entender o ordinário. O que é o ordinário? O ordinário é o comum. O ordinário é a coisa natural, é o que acontece normalmente. Isso é o ordinário. O que é o extraordinário? O extraordinário é aquilo que vai além do ordinário. Entendeu? É aquilo que ultrapassa tudo isso. Isso é o 100. Agora tem gente que se contenta com 30, e tem gente que para no 60 e diz está tudo bem, e Deus respeita. Se chegou a 30, pelo menos não está no 10, não está no 0, né? Porque eu aprendi uma coisa, é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Isso eu aprendi na minha vida. Amigo, é melhor 10%, o professor que dizia para mim, do discurso que eu fiz, é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Eu falei, é verdade. É a pura verdade, né? É melhor feito do que perfeito. Ao invés de procurar o perfeito, busca o feito. Foi tu que colocou no chão? Aqui eu vi ali. Então, é melhor feito do que perfeito. Mas para Deus, Deus quer extrair o máximo de você. Sim ou não? Deus quer que você venha transbordar. O F100 é o transbordo. E eu quero declarar que você vai transbordar. O que é transbordar? Está vendo essa caneca aqui? Isso aqui é a borda. Isso aqui é a borda da caneca. Transbordar é ir além da borda. O que é transbordar para Deus da sua vida? É que tudo aquilo que está dentro da sua borda é só seu. Mas quando você transborda, quando você entra no nível do transbordo, é que outros estão recebendo da tua bênção. Você está entendendo? Amém, povo? Quem anda com você recebe da bênção. Quem está ao teu redor recebe da bênção. A família recebe da bênção. O marido, a esposa recebe da bênção. Os filhos recebem, os parentes, todo mundo. Porque você transborda. Você está indo além da borda. Você já leu Isaías 54? Isaías está dizendo, porque foi um profeta que anunciou sobre o cativeiro babilônico. Mas no 54 é Deus falando com o seu povo e abençoando o seu povo. É agora o povo voltando do cativeiro, 70 anos depois, e Deus dizendo assim: alarga o espaço da tua tenda, finca bem as tuas estacas, estica bem as tuas cordas, porque transbordarás para a direita e para a... Então a visão de Deus para mim, para você, é transbordo. Amém? A semente que produz 100 é a semente do transbordo. Deus quer que você transborde, e eu quero profetizar o seu transbordo. Receba o seu transbordo. Deus vai te usar. A bênção que virá para você, a semente que Ele está colocando na sua vida, vai transbordar para quem está junto. Vira para o vizinho aí e diga: a sua semente vai transbordar. Agora você precisa aprender a governar. A semente 100% é a semente do governo. Entende? Aprenda a governar. Agora, a primeira coisa que você tem que aprender a governar é a si mesmo. Governe o seu corpo, governe a sua alma, governe o seu espírito. Porque quem não governa a si próprio, não governará a ninguém.
Lembra do José? José teve que governar por onde passou. Eu li um texto sobre a história de José, que diz assim: e José ganhou a confiança do chefe dos carcereiros, ao ponto do carcereiro pegar a chave da prisão e entregar na mão do José. Quem é que entrega a chave da prisão para um prisioneiro? Isso é um código tremendo. Sabe o que é? Que José governava. Ele tinha mente de governo de 100% de Deus. Entende? Olha aqui que eu vou dizer para você. Existe uma linha reta aqui no ser humano que precisa ser governada. Olhe bem para isso que eu vou te dizer. Se você não governar essa linha reta, você não vai governar mais nada. Sua mente, seus olhos, seu olfato, seu paladar, sua boca, suas palavras. Entende? Vai descendo. Seu coração, seus desejos, seus sentimentos. Vai vendo a linha reta. Seu estômago e suas genitálias. Essa linha reta, se não for governada por você, você não governa mais nada. Você entendeu? Quando chega na área do seu coração, tem uma coisa também que você precisa governar: o perdão absoluto e em todo o tempo. Entenda isso. Governe as emoções, o espírito e a alma. Quando você governar no físico, no natural, nas coisas naturais, governar-se a si próprio, nas suas emoções, você vai governar o mundo espiritual também. O mundo espiritual vai te respeitar. Vocês estão entendendo? A parte da semente caiu em boa terra, mas uma terra só produziu 30, a outra 60, mas uma produziu 100. A visão de Deus é que chegue ao limite máximo. Qual é o limite máximo? O F100. Entende? Que você viva nessa vida intensamente toda a promessa de Deus para você. Não deixe nenhuma sem acontecer. Entende? Quando eu leio aquela passagem, quando o Senhor diz assim: pega tudo que você trouxe do Egito, tudo, e o Senhor diz assim: não deixe nenhuma unha no Egito. Quem é que se importa com unha? Quantas unhas você já cortou, já jogou fora no lixo? Quantas você já roeu? Quem é que se preocupa com unha? Deus. Para dizer que nada do que seja seu ficará no Egito. E José entendeu isso e disse: olha, quando eu morrer, desenterrem meus ossos e levem para a terra da promessa. Porque eu sonho com a terra da promessa a vida toda. Eu fui ensinado pelos meus pais que é uma terra da promessa. Se eu não pisar lá, se eu for antes, se meus ossos ficarem enterrados no Egito, desenterra e leva. Porque pelo menos os meus ossos chegarão na terra da promessa. Você entendeu, irmão? Tudo em você é importante. Deus não quer nada de você fora do propósito e do que Ele tem para você. Quantos creem nessa palavra? Então vira para o seu irmão e diga: nada do que é seu
Fale com verdade, com vontade, porque tem gente que não está muito afim de falar. Mas diga assim: nada do que te pertence ficará de posse do Egito. Até aquilo que você não considera muito, que é a tua unha, quem sabe está até encravada, mas ela vai contigo para a terra da tua promessa, porque tudo que tem em você é importante para Deus. Amém, gente? Vamos reagir aí, meu povo. Eu creio nisso. Se a palavra de Deus são pequenos detalhes que a gente precisa entender, fica de pé em nome de Jesus. Mas aprenda a governar as suas emoções, o seu espírito, a sua mente, no seu físico. Quando eu entendi essa palavra, eu tenho autoridade até para dizer para uma doença no meu corpo, falar assim: opa, eu governo sobre você, porque eu governo o meu corpo. Você entendeu? Eu governo o meu corpo. Eu nasci para governar. Quem é governo não é governado. Entendeu? Essa é a ideia de Deus. Põe a mão no seu coração aí. Senhor, nós glorificamos o teu nome, nós te bendizemos nessa noite. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estende as tuas mãos sobre o teu povo, sobre o teu rebanho, sobre as famílias.